Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Santo Guerreiro, Home Invicta, livro de 2019 do Eduardo Spor, autor ali da Batalha do Apocalipse até a trilogia Angélica, e que no caso é o primeiro livro de uma nova trilogia dele. E eu resolvi falar sobre esse livro hoje porque agora no dia 7 de novembro lançou o segundo livro da trilogia, ou seja, ela já está em andamento, caminhando agora para o seu final. Então vamos conversar um pouquinho sobre. Bom, pessoal, dando uma rápida sinopse. Aqui a gente vai ter um livro que começa a sua história lá no final do século III, sendo que a gente vai acompanhar a história do Laico Graco. O Laico era um alto oficial ali do exército romano, sendo que o Império Romano já estava entrando em decadência, e que no caso ali, numa expedição, eles acabam fazendo ali de refém, acabam também derrubando ali a rainha Zenópia. No caso, a Zenópia é descendente de Cleópatra, e durante toda essa missão, o Laico acaba se apaixonando por uma das lacaias da Zenópia, com quem ele se casa, se apaixona e eventualmente tem um filho, esse filho que seria o Georgius. Georgius que futuramente, na sua história, seria conhecido como São Jorge. Agora, o que transformou essa pequena criança em um santo canonizado pela Igreja Católica, é isso que a gente vai acompanhar nessa história. Mais especificamente, nesse primeiro volume, a gente acompanha ali durante boa parte da narrativa, antes mesmo do Georgius nascer, ou seja, a história dos seus pais. O que é interessante porque a gente acaba tendo toda uma contextualização ali da situação, quem eram aquelas pessoas, por que o Georgius nasceu daquela família, como tudo isso aconteceu. Mas ainda assim, para alguns leitores pode ser um pouco frustrante, porque, afinal das contas, essa trilogia é uma trilogia que fala sobre a vida, é um romance histórico sobre a vida do São Jorge, e, efetivamente, o protagonista demora um pouco para aparecer na própria obra. Mas ainda assim, considerando que são 3 livros, ele demora para aparecer nesse primeiro livro, mas dali para frente a gente vai acompanhar toda a história dele. Então, dá para aceitar. Até porque a narrativa do Eduardo Spor é uma narrativa muito densa, mas ela é densa no bom sentido, porque ela é muito completa. A pesquisa que o Spor fez foi muito gigantesca. Eu fui acompanhando o trabalho do Spor desde antes dele lançar esse livro, então eu estava olhando. Eu acompanhava o trabalho do Spor desde ali do Jovem Nerd, o Nerdcast, mas não necessariamente tinha lido Batalha do Apocalipse. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a literatura e gostei muito, porque por mais que seja um livro grande, como eu falei, é denso, 616 páginas, muita pesquisa histórica, a narrativa dele é muito fluida. Desde ali da construção desse mundo, com base histórica, obviamente, também a construção e relação dos personagens, até mesmo as cenas de ação, cenas de guerra. Então, é muito bem construído tudo isso. Por isso que demora por George nascer, porque a narrativa do Spor demanda isso. É uma narrativa mais cadenciada, mais lenta, mas ainda assim não deixa de ser interessante. Ela acaba instigando de certa forma. Só, às vezes, o ritmo de própria leitura vai ser lento. Como eu falei, eu demorei para ler esse livro, não porque ele fosse ruim, mas porque eventualmente eu queria deixar ele um pouco de lado, voltava depois. Ainda assim, é muito curioso, principalmente porque São Jorge é uma figura muito icônica dentro da religiosidade como um todo, não só da religião cristã, até porque ele aparece em outras situações. Essa figura do santo guerreiro segurando uma lança, matando a serpente em cima do seu cavalo de forma imponente, está presente em várias religiões, não só na cristã. Até porque, considerando o contexto histórico, Georgius nasceu ali na Roma, que tinha ali toda uma religião pagã, e depois ali na sua adolescência que ele começou a ter contato com o cristianismo, até que começou a entrar em conflito isso em sua vida. Então, ter toda essa história com fundamento histórico, claro, que é uma ficção histórica, ou seja, existe liberdade de expressão para se mudar eventos, até porque não tem como a gente saber na literalidade tudo o que aconteceu. É um livro, que é um romance com base em eventos históricos. Então, a gente consegue ter uma base sobre tudo aquilo, mas também é um livro que acaba convidando a gente a pesquisar por conta própria sobre esses eventos, sobre essa época. Enfim, se você curte história, curte livros nessa pegada, Santo Guerreiro é um livraço, como eu falei, denso, um pouco, às vezes cadenciado demais, digamos assim, para determinados gostos, mas ainda assim vale muito a pena. Foi meu primeiro contato com a obra do Spor, vou continuar lendo, não necessariamente já vou pegar agora de primeiro o próximo livro, mas assim, quero continuar nessa trilogia, porque ela é bem legal, bem convidativa, e também realmente é um prazer ver um escritor brasileiro escrevendo algo de tão grandioso em questões históricas, algo assim que foge, digamos assim, apenas do foco aqui no Brasil, que obviamente eu adoro, livros que focam na nossa cultura, na nossa história, mas aí também uma história global sendo representada pelas mãos de brasileiros também é interessante. Enfim, ótimo livro, recomendo bastante. E como eu falei, se você não conhecia ou conhecia, não sabia que está saindo o segundo livro, saiba que já tem o segundo livro à venda por aí. Então, de 3 livros já tem 2, então acho que vale a pena já começar.
Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo e tchau, tchau.